Fala galera, aqui é o Drake. E se você descobrisse que os nazis fugiram pro centro da Terra e agora estão planejando dominar o mundo, o que você faria? Começamos em 1945 numa base nazi, onde conhecemos o Dr. Mengele, que tá sendo escoltado por um oficial, e o soldado avisa os americanos estão vindo. Depois, eles verificam uma máquina recém-criada pelos cientistas alemães, mas não demora muito para um dos soldados identificar a chegada dos americanos, o que faz o doutor meter um tiro de bazuca no tanque de guerra inimigo. Enquanto os alemães transportam o equipamento pro avião, os outros nazis enfrentam os adversários, só que o oficial que tava escoltando e insistindo pro doutor sair dali logo, é finalizado. Isso faz o doutor sair correndo até o avião para em seguida derrubar um outro soldado que tenta seguir ele na aeronave. Logo depois, um tanque de guerra se aproxima para impedir o voo, porém é muito tarde e o doutor consegue fugir. Em 2012, conhecemos a Paige e o Mark, que são dois cientistas da Antártica responsáveis por um equipamento que vai escavar o gelo. Aí a primeira coisa que o cara faz é entrar em contato com a May, que tava curtindo a sua música, e ao falar com o seu colega, os dois combinam de tomar café depois do turno deles. Após esse convite, o Mark comenta com a Paige sobre o frio da Antártica mesmo no verão, mas o mais impressionante é que a loira encara aquilo até no inverno. Ouvindo o rapaz, a cientista lembra que ali eles conseguem encontrar várias bactérias congeladas, permitindo que os médicos estudem elas e desenvolvam tratamentos contra mais doenças. Nisso, a dupla finalmente coloca sua máquina para escavar o gelo, até a Paige se assustar e notar que há metal por baixo da neve. O problema é que aquilo é uma blindagem dos nazis. Antes que a dupla consiga digerir o que tá rolando, eles são surpreendidos por soldados nazis, e o Mark logo de cara é apagado por um deles. Na sequência, o alemão simplesmente vaporiza o escavador da dupla para eliminar qualquer vestígio deles. Assim, os militares sequestram os dois, e os cientistas são levados para uma prisão, onde a Paige finalmente consegue acordar o seu colega. Porém, eles ainda não entenderam que foram parar dentro de uma instalação nazi. Para piorar, os soldados voltam para pegar o Mark, e antes que a loira consiga ajudar, ela é derrubada no chão. Desse jeito, o cientista é amarrado em uma maca para ser operado pelo doutor. E por mais que o cara implore para ser poupado, o canalha não dá a mínima, e usa um bisturi para cortar todo o contorno do rosto dele, até que ele simplesmente puxa e arranca a face do Mark. Um tempo depois, um soldado dá um prato de comida bem apetitoso chamado lavagem pra Paige, e como a loira não come, ela tenta usar o garfo contra o alemão, só que o cara acaba saindo da cela a tempo sem nem perceber a tentativa dela. A questão é que a porta tava meio aberta, permitindo a cientista sair correndo pela base. E um detalhe é que até o momento, a existência de bases nazistas na Antártica é uma teoria da conspiração, ou seja, é algo que ninguém tem provas que existe. Na Segunda Guerra, os caras realmente viajaram pra lá, com o objetivo tomar a região e explorar ela. Só que a expedição liderada pelo Alfred Richer não adiantou muita coisa, porque eles só mapearam uma área de lá, e depois a Alemanha desistiu da ideia de tomar a Antártica. Voltando pro filme, a Paige corre até chegar em uma sala, onde ela acha o Roderer desacordado, e com o rosto do Mark depois do experimento dos nazis. Ao ver o homem, a loira, sem saber da identidade dele, garante que vai dar tudo certo, só que ela é chamada por um outro cara que tá ali, e se aproximando, a cientista nota que é o Mark esfolado vivo. Pra piorar, a Paige acaba sendo surpreendida pelo Roderer, que consegue inutilizar o garfo dela, porém a mulher consegue socar ele até se soltar e fugir dali. Por outro lado, vemos o Dr. Moss em seu laboratório, e pelo que parece, o cara se relaciona com a Paige. Em seguida, o Brian chega para entregar um material pro seu superior, mas antes do rapaz derrubar a amostra, o Moss consegue segurar o recipiente. Vendo aquilo, o cientista fica visivelmente desconfiado, ainda mais depois de descobrir que foi enviado pelo Rystad, tanto que os caras interrompem a aula do loiro para tirar isso a limpo. Nesse momento, o Moss puxa o professor em uma sala separada, só para começar a dar uma carcada no cara, que tá estudando uma bactéria extremamente perigosa, chamada Vibrio vulnificus. Acontece que isso coloca todos na base em perigo, e do lado de fora, os alunos observam a discussão dos dois, e uma moça lembra que os caras não se dão bem. Um outro rapaz pergunta pra Cillia se é verdade que o Rystad operou o próprio apêndice quando ficou sozinho na base, e a mulher confirma que o cientista tem uma cicatriz. Isso faz um dos colegas deles perguntar como a mulher sabe disso, e todos riem do tapado que não pegou a malícia. Voltando pra discussão, o Moss deixa claro que não vai permitir que o Rystad continue aprontando como fez há alguns anos, e quando o loiro se faz de desentendido, o líder da base lembra que o maluco simplesmente infectou toda a sua equipe com gripe para realizar experimentos. E por mais que o Rystad fale que aquilo ajudou no desenvolvimento de uma vacina importante, o Moss lembra que a carreira do cara tá por um fio justamente pela falta de ética, o que faz dele um dos piores profissionais que já passou pela base. Porém, o loiro insiste que a Antártica é muito perigosa, e por estar ali há mais anos, o babaca não vai aceitar ordens do Moss, mas o líder do lugar garante que eles vão seguir os procedimentos éticos. Depois, a May aparece informando o Moss de que a Paige e o Morgan sumiram, então eles partem para procurar pela dupla, apenas para notarem que o equipamento deles foi destruído. Sem contar que o Rystad acha um pouco de sangue perto de algumas pegadas, e eles também reparam que alguém foi arrastado pelo gelo. Dessa forma, o Moss segue o caminho a pé, e o cientista maluco questiona se eles não estão indo muito longe com essa busca. Porém, um dos colegas dele comenta que todos fariam o mesmo pela Paige. Não demora muito para a equipe chegar a um grande buraco de gelo,
gelo, e mesmo com o Restad alertando sobre o perigo, o Moz é o primeiro a descer, mas vemos o loiro acompanhando o cara. Assim, toda a equipe desce, e quando as moças estranham a cor do lugar, o cientista lembra que é a água que torna o gelo tão azulado. Logo em seguida, todos entram em um túnel que chama a atenção por conta do calor que vem dele. Enquanto isso, a Paige continua fugindo, ainda mais com outro militar atrás dela. O desespero faz a coitada entrar numa sala da base, só pra achar vários presuntos espalhados, e como ela fica sem saída, a cientista é capturada pelos alemães. Assim, a loira é levada pra maca do doutor, que se prepara para iniciar seus experimentos nela, mas a esperta ganha tempo falando sobre tratamentos alternativos que o doutor pode usar para tratar a pele necrosada do rosto dos alemães. Ouvindo ela, o velho nota que a Paige é uma doutora, o que faz os dois conversarem sobre medicamentos que podem ajudar contra esses casos de rejeição do corpo. Aí, ao medir o quadril da mulher, o canalha deduz que a moça tem descendência alemã, e ela confirma isso, além de mostrar pro velho que entende um pouco da língua alemã. Em paralelo, o grupo dos cientistas chega a mais uma cratera, e mesmo sendo avisado sobre os riscos, o Moss está determinado em descer para encontrar a Paige. Então, o cara vai percorrer 30 metros, e se não achar o fundo do buraco, vai ser puxado novamente pelos seus colegas. Nisso, o líder do grupo vai indo, e quando a corda acaba, eles começam a puxar o cara. A questão é que o cientista cortou o laço, o que faz o Restad se oferecer para ir atrás dele, só que a Cillia decide ir no lugar, já que por ser mais leve, será mais fácil de puxar ela. Daí, a mulher desce e nota que o buraco é ainda mais fundo, o que faz ela cortar a sua corda e descer pelo túnel como se fosse um tobogã, que acaba dando em uma caverna com uma luz no fim. E se aproximando de lá, a Cillia acha o Moss, que simplesmente tá de frente pra Terra Oca, feita no Canva, já que o sol e as montanhas parecem o mesmo PNG copiado e colado mais de uma vez, só que em posições diferentes, pelo menos. Após essa descoberta, o resto do grupo chega ali, e o Restad fala sobre as lendas que contavam, como as teorias de que haviam bases nazis de ufologia na Antártica, ou mesmo o reino de Agartha. E pra quem não manja sobre essa teoria, Agartha é uma conspiração sobre um reino lendário, que supostamente existe no centro da Terra, que pode ser acessado por várias entradas secretas espalhadas pelo planeta, como os próprios polos, por exemplo. E essa tal civilização secreta é muito evoluída em todos os sentidos, mas essas teorias são tratadas como mitos que no fim são mais explorados na ficção científica. Ouvindo isso, um dos doutores suspeita do Restad por saber de tudo isso, e o loiro comenta que acabou ouvindo alguns boatos durante os anos. Na sequência, eles começam a andar pelo local e analisar os próximos passos deles, e o Moss sugere que é melhor todos ficarem ali por ser muito perigoso. Só que a Cillia nega, já que geral tá ali pra resgatar os seus amigos, até que a coitada sente um mal-estar por conta do calor. Continuando o caminho, os doutores chegam a um galpão, e não demora muito pra serem rendidos por uma tropa de nazis liderada pelo doutor, que elogia o Restad por ter cumprido a sua missão. Ao perceberem que o loiro tá com os alemães, todos se assustam, e ele revela que anos atrás acabou achando a passagem pra Terra Oca, que é chamada de Nova Squabenheim. E se você não consegue falar essa palavra, aprende com o Faustão, que é fluente em alemão. Brincadeiras à parte, acontece que o Restad se identificou com o que o doutor pregava, mas a questão é que todos sabem que o cientista nazi conhecido como o Anjo da Morte e carniceiro de Auschwitz foi pro inferno nos anos 70, tanto que existiam amostras de DNA que provam isso. Porém, o maníaco corta a explicação e revela que no passado ele tinha uma série de problemas nos ossos, a ponto de quase todo o seu esqueleto estar comprometido. Nisso ele mostra um corte na sua cabeça e diz que na época deixou o mundo para continuar as suas pesquisas. E quando é confrontado pelo Moss, o nazi deixa claro que o líder do grupo não faz ideia do que é possível, justamente por se deixar levar pelas emoções e ética. Aí, o outro doutor do grupo afronta ele, já que o canalha não tem escrúpulos nos seus estudos. Isso faz o carniceiro reconhecer o cara como um judeu, e mesmo que o rapaz negue, o cientista usa uma arma que desintegra o coitado. Então, o doutor revela que depois da guerra, os nazis desenvolveram tecnologias muito mais avançadas do que qualquer outra, só que ainda faltam algumas coisas para conquistarem o mundo de uma vez. Aí ele revela que alguns deles trocam seus órgãos e ossos para continuarem sobrevivendo, tanto que o Restad só tá vivo por ter entregado cobaias aos nazis, que acabaram sendo sacrificadas para os idiotas realizarem transplantes. E como o cientista revelou que todos ali eram doutores especializados, o doutor quer que todos trabalhem pro regime alemão, só que o Moss é o primeiro a negar. Essa resposta obviamente faz o militar se preparar para dar um fim nele, até que a Paige aparece sussurrando algo no ouvido do maldito, que faz ele poupar o líder da equipe. Ao ver ela, é claro que o Moss estranha o fato da loira ter se juntado aos caras, porém ela lembra que esta é a única forma de saírem vivos dali. Mais tarde, os cientistas são jogados numa cela, onde discutem o que podem fazer para sair dali. O problema é que nenhuma das opções que eles pensam é possível, e enquanto o Moss se recusa a aceitar a situação, os seus colegas lembram que precisam seguir as ordens do inimigo se quiserem sobreviver, assim como a Paige e o Restad fazem. Mas o doutor continua contra essa ideia, e um tempo depois, todos estão sendo levados para um galpão, onde o Moss confronta a Paige sobre tudo isso, apenas para ser ignorado por ela. Daí, quando o grupo entra num laboratório, a May se anima achando que o Roderer é o Mark, só que a coitada se espanta depois de ver o rosto do rapaz. E pra quem não sabe, o Felka ficaria assim se não tivesse tirado a base da Virginia da sua cara a tempo. Aí o esquisitão
então tenta se engraçar pra cima da May, até que o Moss intervém e impede que ele toque nela. Então, o doutor aparece pra mandar o Roederer ficar quieto. Assim, o cientista mostra pros doutores o laboratório, que contém todos os estudos dele, que por décadas fez todo o possível pra alcançar a raça perfeita. E o conceito de perfeição racial dele se chama raça ariana, que na visão do regime nazi era superior a todas as outras. Então, eles só valorizavam indivíduos que tivessem características como pele branca, cabelos loiros e olhos azuis, já que isso era considerado uma forma de pureza racial. Por isso, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por muitos ataques a raças e etnias diferentes, porque tudo que fugisse do padrão ariano era visto como inferior e impuro, principalmente os judeus. Continuando com a história, o doutor comenta que mesmo com todos os seus esforços, os métodos que ele conhecia ainda não davam muito certo, e o Roederer é um exemplo disso. Nisso, o maníaco mostra que o rosto do seu experimento tá definhando, e um dos cientistas sugere o mesmo tratamento que a Paige falou antes, só que nem a prescrição dela deu certo. Percebendo o verdadeiro problema, o Moss comenta que o problema não é a rejeição do tecido, e sim a infecção. Daí o cientista injeta um antibiótico no Roederer. Depois disso, o doutor reconhece que ele é útil e dá o comando pro Reichstag. E conforme o tempo passa, os caras continuam trabalhando, até que a May pega uma tesoura sorrateiramente. Na sequência, ela vai falar com o Moss sobre a pesquisa dele, quando na verdade isso é só um álibi pra entregar a tesoura pro líder dela. E de longe, a Cilly repara no plano deles. Logo em seguida, os doutores são levados até um outro soldado que mais parece um zumbi do que humano, e o sujeito separa os homens das mulheres. Por mais que os cientistas tentem evitar, eles não têm muita escolha. Nesse momento, vemos as mulheres entrando numa sala branca, onde tem uma militar zumbificada esperando pelas coitadas, que obviamente estão desesperadas. Daí tudo piora quando a Cilly se afasta das suas colegas. Assim que a sacana faz isso, a Nazi manda as duas tirarem as suas roupas, e como elas demoram, a militar pega a Angela e repara na tatuagem dela, que é o símbolo da medicina. Agora a canalha tira a roupa da doutora, e enquanto a May tenta ajudar ela, o doutor e o Reichstag chegam. Aí o loiro pressiona a morena e questiona o que eles estão pensando em fazer, porque tentar se rebelar contra os nazis é pedir pra ser finalizado, então eles precisam ficar do lado deles se quiserem sobreviver no fim. Pra piorar, o doutor analisa a May e manda levarem ela pra sala de cirurgia. Já a outra doutora é deixada pros outros soldados se aproveitarem dela. Em seguida, o Moss vê a Cilly chorando, o que faz ele tentar manter ela calma, só que a traíra não responde quando o cara pergunta o que aconteceu com as outras duas mulheres. Daí, quando os soldados levam os dois pra uma outra sala, eles descobrem que a May tá com o crânio todo aberto, e ver isso faz o Moss se revoltar contra o Reichstag, que mesmo sendo um médico, concordou com essa atrocidade. Ao ouvir isso, o loiro retruca o líder da equipe, lembrando que os tratamentos de hipotermia só foram descobertos depois dos experimentos desumanos envolvendo temperatura que os nazis fizeram no passado. E mesmo assim, o Moss nunca reclamou disso. Depois dessa desculpinha péssima, o Moss é retirado da sala, e o Reichstag colhe as células tronco da May, ao enfiar uma agulha no cérebro dela, só pra colocar o líquido na máquina. A questão é que o trambolho não funciona, e isso deixa o doutor furioso, já que o Reichstag prometeu que o experimento funcionaria. Aí, pra descontar a raiva, o velho sádico arranca o cérebro da May e arremessa no chão. Na hora que o canalha sai da sala, a Cilly acaba vomitando só pra deixar o Reichstag mais estressado, porque ela nunca sentiu nojo disso. Porém, a mulher cala a boca dele ao falar que tá grávida. Ao ouvir ela, o loiro abraça sua namorada, que disse não ter revelado antes porque sabia que seria mandada de volta pra casa. Após abraçar a mulher, o Reichstag se desculpa e acerta um soco na cara da coitada, que acorda de novo presa em uma maca, com o próprio namorado dizendo pro doutor que as células tronco de fetos funcionariam melhor. Desse jeito, o canalha nem se importa de finalizar o próprio filho pra colher o material. Daí, os cientistas nazis aplicam o líquido na máquina. E sim, o bigode acaba renascendo no corpo de um Transformers, e agora eu vou precisar explicar pro meu terapeuta que o Hitler Decepticon me traumatizou. Então acho que o mínimo é você ajudar dando o like e compartilhando o vídeo. Mais tarde, os cientistas que restaram são reunidos, e aí vemos o Führer surgindo, e essa cena parece uma cutscene pra mostrar o boss de um hack and slash de PS3. Logo que o homem surge, os nazis saúdam o líder deles, que começa a discursar sobre o plano de dominação da Alemanha e da ajuda que eles receberam de um tal Senhor de Todos os Mundos. Nessa hora, o Hitler manda ativar o disco voador, que surge do nada no teto da base deles. Vendo isso, um dos cientistas se desespera e tenta correr, só que antes dos soldados finalizarem ele, o ciborgue salta na direção do coitado e brutaliza um dos sobreviventes. Em seguida, o doutor dispensa os cientistas e manda seus homens levarem eles pra cirurgia. Após todas as tropas entrarem na nave, o Hitler se senta pra comandar seu exército. Por outro lado, o Moss é posto em uma maca pra ser esfolado, porque agora o doutor precisa da pele do cara. E ao sentir que a Paige tá relutante em operar o próprio namorado, o velho nojento lembra que vai ficar com a pele do cientista, então a loira vai poder ficar com ele pra dominar o mundo, já que o doutor vai ter a aparência do Moss. Daí, na hora de iniciar o procedimento, a Paige usa seu bisturi pra soltar seu amado e finalizar o doutor, sem contar que o Moss consegue finalizar o outro soldado arremessando a sua tesoura. Dessa forma, eles se reconciliam e decidem ir atrás do Brian, que agora tá prestes a ser operado pelo Reichstag, enquanto o Roederer e a Cilly assistem, mas uma batida na porta interrompe os canais.
canalhas. O primeiro a cair é o soldado mascarado, que só pode ter sido derrubado pelo vento da porta, já que ela mal encostou nele. Nisso o loiro pega a sua namorada pra fugir dali, porque o Moz entra na sala sendo confrontado pelo Roderer, que consegue pegar o cara desprevenido mesmo com o aviso do Brian. Agora, os dois se enfrentam. O problema é que o Nazi consegue ter vantagem na luta, a ponto de ficar prestes a finalizar o cientista, que é salvo pelo Brian depois dele apunhalar o feioso. Com essa brecha, o Moz simplesmente arranca o rosto necrosado do maldito. Aí na hora de sair, eles acham o caminho que o Reichstag usou pra fugir, além de pegarem as armas dos alemães. Logo em seguida, a Paige guia o trio por um atalho na base pra salvar o Mark, e chegando na sala, eles acham o coitado completamente acabado. E por mais que eles tentem salvar o amigo deles, o próprio cara reconhece que não tem salvação, porque os alemães arrancaram sua pele e suas pernas. Assim, o que resta pro Mark é pedir pra ser finalizado, e antes que o Moss faça isso, a loira prefere dar um fim indolor ao parceiro deles. Aí ao injetar ar na veia do coitado, o cara vai de base na hora. E pessoal, nessa cena parece que ela injetou ar na veia do Mark, e isso é perigoso porque pode causar uma embolia gasosa. Basicamente, isso rola quando uma bolha de ar entra na corrente sanguínea e acaba bloqueando o fluxo de sangue. Isso impede que o oxigênio chegue nos órgãos, o que pode ser fatal. Voltando pra história, vemos o Reichstag e a Cilia chegando a um elevador, e a mulher tá visivelmente afetada e desconfortável por estar com o loiro, até que o trio chega, mas por pouco não consegue impedir a fuga do canalha. Em seguida, vemos um avião americano detectando a presença de alguma coisa na rota deles, e enquanto eles reportam a informação pra base, os coitados descobrem que aquilo que tá na cola deles é simplesmente um disco voador nazi. Nessa hora, o avião nota que eles são uma ameaça, e começa a bombardear os alemães, que se livram facilmente dos mísseis. Já o Hitler não tá nem aí pros avisos de uma falha em um dos compartimentos da aeronave, porque ele manda os nazis ativarem um pulso eletromagnético, que desativa completamente o avião, só pra ele espatifar no chão. Por outro lado, o trio continua fugindo e trocando tiros de energia com os alemães, até o ponto em que conseguem tomar mais distância deles, e achar alguns cilindros inflamáveis, o que acaba permitindo que eles explodam os nazis que estão no pé deles. Na hora que a explosão rola, todo mundo que tá no controle da nave sente, e o Reichstag aparece pra avisar que os americanos estão fugindo, e isso enfurece o Hitler. Nesse momento, ele manda continuarem com o plano de detonar todos os países não arianos, enquanto o maldito se levanta pra finalizar os americanos por conta própria. Em paralelo, os três continuam a fuga pelo disco voador, até chegarem em uma sala que guarda todos os mísseis alemães, que estão sendo criados por um outro cientista zumbificado. Ao ver eles, o Nazi saca sua arma, porém ele não consegue disparar porque o Brian impede o ataque depois de atirar uma bola de beisebol nele. Sim, isso mesmo, o cara teve tempo de tirar uma bola de beisebol do bolso e jogar ela na cabeça do alemão, que conseguiu ser lento o suficiente pra cair nessa presepada, e de alguma forma ainda ficou meio atordoado. Parece até uma cena de Trapalhões. Brincadeiras à parte, essa brecha permite o Moss partir pra cima do alemão, e enquanto a Paige tenta recuperar a arma dele, o seu namorado enfrenta o cientista nazi, que quase injeta uma substância nele. Porém, o homem consegue contra-atacar e fazer o alemão aplicar a picada nele mesmo, e isso finaliza o cara na hora. Na sequência, os três notam que o canalha foi finalizado pela bactéria Vibrio Vunificus, e o plano dos alemães é espalhar ela por todos os países através dos mísseis. Daí, eles acham um compartimento de naves salva-vidas. O problema é que antes de entrarem, o Brian acaba sendo acertado pelo Hitler. Vendo o ciborgue, o casal sai correndo para não ser fuzilado pelo bigode. Isso obviamente deixa eles encurralados. Então a Paige jura seu amor pelo Moss, e faz algo que todos provavelmente gostariam de fazer, que é mandar o bigode dar uma abocanhada na linguiça. Só que o homem consegue impedir que ela sacrifique a sua vida, sem contar que os dois dão sorte quando um dos mísseis atrasa o Hitler. Agora vemos o disco voador explodindo vários caças, e o primeiro alvo deles serão as Ilhas Malvinas. Só que a Cilia sorrateiramente pega um dos explosivos do soldado, e antes que algum deles consiga interagir, ela ativa a arma, e a única reação do canalha do Reichstag é abraçar ela. No exato momento em que o disco voador é explodido, vemos o Moss e a Paige conseguindo escapar em uma das naves salva-vidas, e quando o casal pousa, eles percebem que o bigode ainda tá firme e forte. Aí como eles não têm nenhum plano, o que resta é correr do Hitler, que até é alvejado por um caça. Só que a blindagem da sua armadura nega os danos, e o maldito usa o raio do seu peito pra acabar com o piloto. Pra piorar, o casal tá sendo cada vez mais encurralado pelo Führer, até que eles colocam o seu plano em ação. Dessa forma, a Paige distrai o idiota, que quando vai finalizar ela, é surpreendido pelo Moss enfiando o recipiente da bactéria em um dos buracos da armadura do Nazi. Assim, na hora em que o Hitler consegue jogar o cientista ao lado da loira, ele se prepara para finalizar os dois de uma vez por todas. Porém, a bactéria entra nos circuitos do seu corpo tecnológico. Com isso, ele começa a ser consumido pela Vibrio Vunificus, sem contar que o gelo debaixo dele se rompe, fazendo com que esse desgraçado vá para as profundezas da Antártica. No fim, os dois pombinhos assistem a um dos maiores malditos da história afundando em uma cratera gigante. Nisso, o Moss aproveita essa vista bonita para pedir a Paige em casamento, e ela aceita na mesma hora, além de combinar que a lua de mel deles vai ser em um lugar bem quente. Fala galera, será que agora os nazis vão de vala de vez? Me conte aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.